E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos abordar o tema placa de vídeo. Vamos saber qual placa de vídeo podemos escolher para o nosso computador. Qual placa de vídeo nosso computador aceita. Então vamos ver algumas imagens e vamos saber na hora de escolher nossa placa de vídeo quais os principais requisitos nós devemos olhar e se atentar para não cair naquela roubada de comprar uma placa de vídeo que talvez não sirva no nosso computador. Como vocês podem ver, estamos aqui no Mercado Livre e vamos se atentar a quais detalhes temos que observar para acertar de primeira na hora de escolher uma placa de vídeo para o nosso computador. Primeiramente, vamos abrir aqui essa primeira placa de vídeo. Vamos observar alguns detalhes. Então, aqui nós já podemos ver alguns detalhes que nós temos que nos atentar. Como o título diz, é uma placa de vídeo NVIDIA Knapp GeForce 200 série 210 KP GT 210 de 1 GB. Os requisitos que vocês têm que se atentar é o tipo de memória gráfica, no caso aqui é uma GDDR3. Interface da placa-mãe PCI Express 2.0, formato de conexões VGA, DVI e HDMI. Para você saber se essa placa pega no seu computador, você tem que se atentar ao tipo de conexão que essa placa de vídeo tem e que tipo de conexão a sua placa-mãe tem. Se sua placa-mãe tiver uma interface PCI Express 2.0, então ela pega no seu computador. Simplesmente é isso. Aqui nessa imagem, como vocês podem ver, geralmente o PCI Express é azul, mas ele pode estar em outras cores. Como vocês podem ver, o PCI Express é uma conexão padrão. Então, na grande maioria das placas-mãe vai ter o PCI Express. Então, vocês têm que se atentar a isso. Se o seu computador tiver o PCI Express X1, X4, X8 ou X16, ele vai pegar a grande maioria das placas-mães. Então, como vocês podem ver, essa placa-mãe aqui, ela é no formato PCI Express 2.0, que é até um pouco antigo. A maioria, para não falar todas placas-mães, tem a conexão PCI Express. Pronto. Agora, se o seu computador ele for um DDR3 ou DDR2 ou DDR4, eu tenho que comprar uma placa-mãe DDR referente à minha memória RAM? A resposta é não. Muita gente se engana por aí. O tipo de memória gráfica da placa de vídeo, ela não tem que ser igual à memória RAM. Você pode ter um computador com a memória RAM DDR3 e ter uma placa de vídeo com a memória gráfica GDDR5 ou GDDR6, que atualmente a GDDR6 é a mais moderna que temos aí no mercado. Então, o tipo de memória gráfica da placa de vídeo não precisa ser igual. Tem gente que se engana, que pensa que se eu tenho uma memória RAM DDR3, eu tenho que ter no máximo uma placa de vídeo GDDR3 ou GDDR4 ou assim vai, mas não, você pode ter uma GDDR2, você pode ter uma GDDR3, você pode ter uma GDDR6. No meu caso aqui, meu computador, eu utilizo memória RAM DDR3 e tenho uma placa de vídeo GDDR6. Funciona perfeitamente. O tipo de memória gráfica da placa de vídeo não tem nada a ver com a memória RAM, muita gente se engana por aí. Então, a princípio você tem que se atentar se ela é PCI Express e já vai funcionar. Ela pode ter a placa de vídeo pode ser PCI Express 3 e seu computador ser PCI Express 2.0, porque o seu computador vai converter automaticamente só a placa de vídeo para 2.0. Ela vai ter uma micro perca de desempenho, mas é muito pouco, é uma coisa quase imperceptível. Mas porém, se for igual, é melhor ainda. Então é isso. Se você for comprar uma placa de vídeo, você tem que se atentar a isso. Partindo para a parte de desempenho, você tem que olhar também a quantidade de memória RAM que tem nessa placa de vídeo. Atualmente, os jogos de hoje em dia, eles estão pedindo um pouco mais da memória RAM. Então, se você comprar essa memória RAM com 1 GB apenas de memória, você vai ter assim uma perca de desempenho nos jogos, você não vai poder jogar em HD. Então, quanto mais memória RAM, melhor. Porém, a memória RAM não é o fator principal na hora de uma escolha. Como vocês podem ver aqui, vamos analisar outras placas de vídeo. Vamos ver essa aqui. Essa aqui é uma placa de vídeo AMD PowerColo Redragon Handle RX 500, que ela é da série RX 550.
ela tem 4 GB de memória RAM. Como vocês podem ver, tipo de memória gráfica GDDR5. Se eu tiver um computador com memória RAM DDR3, essa placa vai funcionar? Sim, ela vai funcionar, ela é compatível. Por quê? Porque ela tem uma interface, uma conexão dela é através do PCI Express 3.0. Mesmo se o meu computador, minha placa de vídeo tiver uma conexão 2.0, ela vai funcionar, porque a placa-mãe vai converter essa interface para a 2.0, ela pode abaixar. Então, vocês podem se atentar aí, então vocês podem ficar tranquilo que vai funcionar. Como vocês podem ver, outro ponto importante na hora de comprar uma memória RAM é em relação ao tipo de conexão. Se você tem um monitor que ele tem uma conexão DVI, você vai ter que se atentar a uma placa de vídeo que tenha o conector DVI. Como vocês podem ver aqui na imagem, essas duas conexões, DVI-D e DVI, é um fêmea e outro macho, e HDMI e DisplayPort. HDMI, a maioria dos televisores, monitores mais modernos que tem imagem HD, 4K, eles vêm com conexão HDMI. Tem também a DisplayPort. O DisplayPort ele é um pouco mais avançado. Então, ele é um cabo que quando você conecta na placa-mãe, que ele é DisplayPort, e na outra ponta do cabo ele é um cabo HDMI. Este cabo ele é superior ao HDMI, pois ele tem uma faixa de segurança maior que o HDMI. Se houver uma descarga de energia que transfira da TV ou do monitor para a placa de vídeo, a DisplayPort ela segura essa carga e evita queimar a placa de vídeo. Então, atualmente a DisplayPort é a mais indicada a ser usada. Você pode encontrar ela em várias casas de eletrônica, de informática, e atualmente ela é a melhor opção para você usar em sua placa de vídeo, se você quiser proteger sua placa de vídeo de uma eventual descarga elétrica. Então é isso, rapaziada. Esses são os principais requisitos que você tem que se atentar na hora de escolher a sua placa de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal para dar uma força. Se ajudou, deixa um like. Qualquer dúvida pode comentar que eu estarei respondendo. Falou? Valeu, valeu e fui!